Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre avaliação de classificadores. Os classificadores a gente avalia em dois aspectos. Um deles é a assertividade, ou seja, a taxa de erro, né, que pode ser a taxa de erro global ou uma análise por classe. E a gente pode analisá-lo também em relação à complexidade do modelo. Em que sentido essa complexidade do modelo? Bem, toda técnica de aprendizagem, ela tem duas fases. Uma fase é fazer o algoritmo aprender, fazer o computador aprender, e a segunda fase é a fase do uso do que foi aprendido, né? Então, se a gente está trabalhando com classificadores, existe o processo de aprendizagem e depois o uso do que a gente aprendeu. Árvore de decisão, o processo de criação da árvore e depois o uso da árvore pronta, tá? Então, a gente pode avaliar o que é mais custoso, por exemplo, em relação à memória, o processo durante a aprendizagem ou o processo durante a classificação, quando eu já tenho um modelo pronto, da aprendizagem pronta. Em relação ao tempo, quem é que leva mais tempo? Durante a aprendizagem ou durante a classificação? Então, no caso da árvore de decisão, por exemplo, é mais custoso tanto em memória quanto em tempo durante o período da aprendizagem. Depois que ele aprende, né, a classificação é bem tranquila. Mas a gente vai ver que existem outras técnicas que isso se comporta de forma diferente. E isso pode ser um diferencial em qual técnica a gente vai escolher dado um problema, tá? Então, voltando à ideia aqui da taxa de erro, a taxa de erro global, que a gente chama de acurácia, é você colocar o total de acertos que seu algoritmo obteve, considerando sua base de teste, sobre o total de amostras que existiam lá na base de teste. Então, supondo que você tinha 100 amostras e você acertou 99, significa que seu algoritmo tem 99% de acerto. Tá? Só que a medida a ser avaliada normalmente é ela, mas ela sozinha não indica nada. Por que ela não indica nada? Porque a nossa base de dados ela pode estar completamente desbalanceada, tá? Então, para isso, a gente sugere que seja criado o que a gente chama de matriz de confusão. Então, a matriz de confusão, está modelada aqui do lado, tá? É você fazer uma análise em relação a qual era a saída desejada. Então, você pode ter várias classes. Aqui a gente está considerando sempre duas classes, tá? Então, tem o classe 1 e classe 2. Ou, como na matriz considera, eu tenho o positivo e o negativo, tá? E tenho a saída obtida, classe 1 e classe 2 também, o negativo, positivo e negativo, tá? E aí ela cria algumas nomenclaturazinhas que a gente vai utilizar para tirar medidas, e essas medidas avaliam a cada classe, a assertividade em cada classe. Por isso que ela é muito mais interessante do que analisar apenas o erro global, tá? Então, é basicamente você somar quantas vezes você obteve a classe 1 e realmente era classe 1. Então, nesse caso, a gente tem o verdadeiro positivo. Quantas vezes você classificou como classe 2 e realmente era classe 2. Então, a gente tem o verdadeiro negativo. Quantas vezes era classe 1, ou, desculpa, você classificou como classe 1, mas na verdade era classe 2. Então, nesse caso, a gente tem um falso positivo, né? Ele não era classe 1, ele não era positivo, mas você classificou como positivo, então falso positivo. E também temos o falso negativo, que é quando você classifica como negativo, mas na verdade ele era positivo, tá? Então essa matriz de confusão ela vai ser muito utilizada. Bom, dando um exemplo aqui de quando apenas a acurácia, né, ou seja, a assertividade total do algoritmo pode não ser tão boa, imagina um caso em que eu quero fazer o diagnóstico de se um paciente tem câncer ou não. Então, eu estou lá com minha matriz de confusão, né? Eu tenho, na minha base de dados, eu tenho 100 pacientes com câncer, na minha base de testes, e 3.000 pacientes sem câncer, 3.000 pessoas saudáveis e 100 pacientes com câncer. E aí, quando eu rodo o meu algoritmo, a saída obtida é a seguinte, ele retorna que dos 100, 5 têm câncer. 95 ele dá negativo, ele diz que não tem câncer. Dos pacientes saudáveis, ele diz que todos são negativos, todos são saudáveis, ninguém aqui tem câncer. Então, se você olhar aqui só analisando o ponto da assertividade, né? A gente tem o acerto, é o somatório desses dois, então eu tenho 3.005
pessoas que foi classificado de forma correta, contra 3.100, que é a quantidade total de amostras que eu tenho nessa minha base. Então, a minha assertividade, a minha acurácia está de 96,93%. Então, se você olhar isso, é uma taxa de erro excelente, né? Ele indica que apenas 3,07% das amostras não foram classificadas de forma correta. Mas esse classificador aí, vocês acham que ele é bom? Observa se eu for avaliar apenas os pacientes que têm câncer. Se eu for avaliar apenas os pacientes que têm câncer, ele só conseguiu classificar corretamente 5%. Os 95% restante, ele classificou de forma errada. Então, se eu avalio só o total, isso não me dá uma boa análise do classificador, tá? Para eu avaliar corretamente, eu tenho que avaliar a assertividade em relação às duas classes, tá? Aqui eu tenho 100% de acerto, mas aqui eu tenho um erro muito grande, tá? Então, repetindo, o total, o acerto total contra o total de amostras não é uma boa medida de análise de classificador. Então, fazendo a matriz de confusão, a gente pode tirar N outras medidas, tá? A acurácia, ela está aqui porque ela é importante, né? Então, eu somo o total de acertos, que é o true positive, o verdadeiro positivo, mais o true negative, que é o verdadeiro negativo, sobre o total, todos que são positivos na classe desejado, ou seja, realmente eles são positivos, mais todos que são negativos, ou seja, a base de dados inteira, tá? Existe outra medida que é a precisão. Observa, a precisão, ela soma o verdadeiro positivo em relação ao total de positivo que você classificou no seu algoritmo, tá? É o somatório aqui do TP com o FP. Então, observe que se isso aqui tende a zero, se o FP, o falso positivo, tende a zero, a medida inteira tende a 1, tá? Então, quanto mais próximo de 1, melhor para o algoritmo. A mesma coisa aqui, tá? Como ele soma tudo, se as classes que ocorreram erro tenderem a zero, o algoritmo aqui vai tender a 1, porque se esses dois forem zeros, é como se ficasse TP mais TN sobre TP mais TN, tá? Que é o acerto. Então, quando esse cara tende a 1, quando esse cara tende a 1, essa outra medida. Essa outra medida, ela avalia novamente o positivo, mas ela avalia em relação aos que realmente são positivos, baseado na minha base de dados real, tá? A precisão ela avalia em relação ao que seu classificador obteve, ao resultado do seu classificador, né? Ao que ele classificou como positivo, e o recall é baseado no que realmente era positivo na base de dados. Então, ele coloca o TP sobre TP mais FN, tá? A soma desses dois é o valor do P. O specificity ou a especificidade, ela avalia a taxa do negativo. Sim, novamente está no TP sobre o P. Se o falso negativo, que é o erro, tende a zero, a gente faz com que esse valor tenda a 1. Então, quando ele está próximo de 1, é uma boa medida, tá? Voltando aqui para a especificidade vai avaliar o quão bom está a outra classe, certo? Então, essas duas aqui, elas são meio que complementares, tá? Por exemplo, aqui o verdadeiro negativo, né? Ele compara em relação a tudo que era negativo na base. Então, o N aqui é verdadeiro negativo mais falso positivo, que são as duas amostras que na base desejada tinham valor negativo. E mais uma vez, observa que se o falso positivo ele tender a zero, significa que esse cálculo aqui vai tender a 1, tá? Então, quando a gente calcula a nossa matriz de confusão e a gente calcula todas essas medidas, é esperado que as 4 tendam a 1, tá? Se uma delas não tender a 1, é porque sua classificação não está boa, ok? Principalmente se a gente avaliar esses dois aspectos aqui, tá? Porque uma avalia o positivo, a outra avalia a assertividade do negativo, tá? Então, são excelentes medidas para a gente tomar.
Mas óbvio que a gente não deixa de lado, não deixa de analisar a acurácia total, também não deixa de avaliar a precisão, enfim, a gente avalia tudo, certo? Então, sempre que forem avaliar um classificador, calcule essas 4 medidas e, baseado nessas 4 medidas, todas têm que tender a 1. Se todas tenderem a 1, seu classificador é interessante. Aqui existem outras medidas baseadas também na matriz de confusão, tá? Aqui, por exemplo, o F-Mischer, ele analisa recall e precision. Lembrando, precision faz uma análise considerando a tudo que você classificou como positivo e o recall faz uma análise em tudo que realmente era positivo. Tá? Então, ele faz esse cálculo aqui, o esperado é que deu um valor até 100%, esse 100 em relação a percentual. Existe também o Negative Rate Metric. Nesse caso, ele é um valor que a gente quer que ele tenda a 0, tá? Por quê? Porque ele vai botar aqui, ele analisa o que foi erro. Ele coloca o falso positivo em relação a tudo que era negativo e o falso negativo em relação a tudo que era positivo. É como se fosse o inverso do recall e do specificity, tá? Essa daqui. Então, essa outra medida aqui, o somatório dele dividido por 2, é uma métrica, Negative Rate Metric, e que o bom dela é quando ela tende a 0, tá? Quanto menor, melhor essa métrica. Professora, mas esse tal de precision, recall, enfim, várias medidas aí que a senhora está me dando, eu só consigo fazer se eu tiver 2 classes. E como é que eu vou fazer se eu tiver mais de 2 classes? Bem, nesse caso a gente vai tentar escalonar o problema. A gente vai criar a matriz de confusão do mesmo jeito. Aqui eu tenho classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, aqui também, tá? O que é verdinho é o que é acerto, tudo que é vermelho é erro. Então, a gente vai fazer a matriz de confusão da mesma ideia, da mesma forma. E a gente pode tentar escalonar esse problema para gerar uma matriz de confusão por classe. É como se fosse aqui o positivo, nesse exemplo, é classe 1, e todo o resto eu considero negativo. E eu vou ter que fazer essa mesma analogia para a classe 2, para a classe 3 e para a classe 4. Considerando a classe 1, imagine, eu vou avaliar o seguinte, ó, o que é verdadeiro positivo? Que era 1 e eu classifiquei como 1. Ok, então tá aqui. Tá? O que é que para mim seria negativo e foi classificado corretamente com negativo? Todas as outras classes que foram classificadas corretamente. Então, é o somatório dessa classe aqui, do valor que ficou aqui, né, que você era classe 2 e você classificou corretamente como classe 2, tudo que era classe 3 você classificou corretamente como classe 3, e tudo que era classe 4 você classificou corretamente como classe 4. Então, é esse somatório, tá aqui. E o que é o falso positivo? Então, o falso positivo é aquele que você classificou como classe 1, mas na verdade ele tinha outra classe. Então, você vai somar esses carinhas aqui. E o que é o falso negativo? É tudo que era para ter sido classe 1 e seu algoritmo classificou como outra classe. Então, é esse somatório aqui. Então, você vai fazer essa mesma analogia por cada classe. E você vai ter aquelas medidas por classe. Acurácia, precision, recall e specificity. Você pode calcular as 4 por classe, mesmo que seu problema não tenha apenas 2 classes. E aí, você avalia para cada classe como é que ficaram esses valores. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima.